Olá! No dia 24 de março, às 8 horas da manhã, Barueri lançará o Plano Municipal para Infância e Adolescência. No dia 25 de março, que é quarta-feira que vem, também às 8 horas da manhã, acontecerá a 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para participar dos eventos é necessário confirmar presença pelo telefone 4199-2828 ou pelo e-mail programaprefeitoamigodacriança@barueri.sp.gov.br. Com mais de 224 mil pessoas contaminadas, a dengue vem crescendo no Brasil. Pesquisadores de vários lugares estão trabalhando para desenvolver uma vacina contra a doença. E a expectativa é que a dose esteja disponível para a população no início de 2016. Tomara. E ainda falando sobre a dengue, a Prefeitura de Barueri promove a mobilização contra o mosquito, realizando diversas atividades educativas e de comunicação. Então, caso algum estabelecimento, empresas e escolas tenham interesse em auxiliar ou solicitar palestras, basta entrar em contato pelo e-mail comitêdengue@barueri.sp.gov.br ou pelo telefone 4706-1011. O câncer é uma das doenças que mais acometem as pessoas. Este ano, o Instituto Nacional do Câncer estima que apenas no Brasil tenham 576 mil novos casos. Então, fico alerta para as pessoas, para você e para os seus familiares realizarem os exames periodicamente. E a nossa repórter Roberta Marques conversou com o secretário de Planejamento e Urbanismo de Barueri, José Hipólito. Durante a entrevista, o secretário falou sobre as expectativas e projetos para este ano. O Alpha Channel News está aqui com o secretário de Planejamento e Urbanismo de Barueri, José Hipólito, para esclarecer algumas dúvidas. Secretário, o ano passado a Prefeitura de Barueri realizou um projeto Reviva Boulevard. Como é que está o andamento deste projeto? Na verdade, foram selecionados 5 projetos. Não é? E esses 5 projetos foram feitos por dois julgamentos, um técnico e um participativo. Em primeiro lugar, queria resgatar que isto é uma sugestão que foi feita no plano diretor de 2004, do prefeito Gil, que já naquela época previa a possibilidade da gente revitalizar o centro perfeito de Barueri. Então, o prefeito me deu essa incumbência de resgatar essa ideia que a gente tinha posto em 2004 e produzir um concurso para a renovação do Barueri. Enfim, por que 2 concursos? Um concurso técnico e um concurso participativo. No técnico, pessoas qualificadas, técnicas, escolheram, pela ordem, 5 projetos e que um deles foi contemplado. No participativo, isso foi feito com a participação da população, lá no Ganha Tempo, em que os 5 ficaram expostos por mais de 30 dias e que a população também elegeu os seus melhores projetos. Então, nós temos 2 concorrentes que têm a mesma intenção de melhorar o centro, mas com visão que o técnico premiou um e a população premiou outro. Entendeu? E qual que foi o maior diferencial do primeiro colocado? Foi fazer uma transformação, inclusive mexendo na localização da área da rodoviária, da ferroviária, e fazendo um grande investimento, mudando e transformando essa área num mix, ou seja, numa área residencial, numa área comercial, num grande shopping center, ou seja, uma coisa muito bonita, que foi o mérito da parte técnica, de transformar aquele local que é o ponto de entrada e saída do trabalhador da nossa cidade, não é? Através do ferroviário, do ônibus, numa área nova, modernizada e bonita. É ao contrário do outro projeto, que já sugeriu a criação de como se fosse um grande viaduto por sobre o rio Barueri-Mirim, em que você criaria, não é, uma outra forma de ver a cidade, não é, com muito mais custo, mas com uma visão para o futuro. E existe algum projeto deste para Alphaville? Como a região de Alphaville, você mesmo deve... Os telespectadores sabem disso, né? É uma região que está em intenso crescimento e você tem uma vida, né, ativa. Nós criamos, com isso, um deslocamento da produção. Ou seja, eu vou valorizar Barueri, isso foi feito com a parceria dos grandes construtores de Alphaville, para que eles também investissem em Barueri. Esse foi o conceito básico do nosso concurso.
né? Então, em Barueri, nós estamos privilegiando chamar esses investidores. Em Alphaville, a própria máquina construtiva já vem se desenvolvendo. Entendeu? O Alpha Channel conversou com o secretário João Amâncio a respeito das obras na região de Alphaville para amenizar o trânsito. Como é que vocês pretendem administrar esse impacto? Não é que afeta a estrutura. Infelizmente, tenho que dizer, para você fazer omelete tem que cobrar o ovo, né? Eu não posso fazer uma modernização no alargamento de uma via sem afetar. Mágica, todo mundo gostaria de fazer. Evidente que a gente incomoda, mas eu acho que a população também tem que ter paciência no sentido de receber essa obra com uma coisa boa, e não como um transtorno, porque o transtorno é imediato, mas a solução é definitiva. Então, eu vejo assim que é necessário, você tem que fazer, interferir, visando a melhoria da vida das pessoas. Isso é o que a gente faz. Entendi. E para 2015, como é que estão os projetos para obras e empreendimentos? Então, a nossa secretaria aprova não só residencial, comercial, mas como serviço, escolas, igrejas, enfim, é tarefa nossa. Houve, ao longo desses 2 anos que estamos aqui, não é, um padrão médio, uma entrada média de processos sendo analisados. E ainda continuamos, apesar de que todo mundo diz que estamos em crise, que é verdade, mas a vida da cidade continua plena. Eu continuo aprovando, a Secretaria continua aprovando residências, comércios, e de uma forma como vinha acontecendo. Não houve uma mudança de procedimento. Não é? Prova que a cidade está viva. A cidade continua vivendo e nós temos que aprovar e continuar aprovando para empreendimentos. E com esse crescimento todo, existe alguma norma para construir? Ah, sim, ela sempre existiu, né? A gente aprovou no governo Gil, em novembro de 2013, uma norma nova que mudou muito. Eu gostaria de frisar isso, né, essa visão do nosso prefeito, que é empreendedor, que fez com que eu conseguisse aprovar de uma forma simplificada residências. Isso é uma conquista, eu como arquiteto, há muitos anos a gente briga por isso. Não é? O que eu tenho, do ponto de vista da arquitetura, de uma residência, o que eu tenho que dizer para a sociedade, como é que é a minha casa dentro dela. Isso é uma prerrogativa do arquiteto. E nós conseguimos, nessa mudança de legislação, por exemplo, aprovar essa questão da simplificação de aprovação de uma residência. Não significa o mesmo para o edifício, mas para a residência, em menos de 30 dias, a gente aprova uma casa. E isto é um orgulho para a cidade. Da mesma forma que a gente colocou aquilo que eu estava te dizendo, que já estava no nosso plano diretor 2014, a obrigatoriedade do relatório de impacto de vizinhança e do polo gerador de tráfego, que a gente acha inconcebível que não tenha numa cidade, ou que tenha sido abandonado nesses últimos anos, não é? Depois que a gente produziu o plano diretor em 2004, foi abandonado. Então, nós tivemos que resgatar, de 2013 para cá, essa obrigatoriedade. Ah, mas como é que está a cidade hoje? A cidade está como todo mundo vê. Por quê? Porque nenhum empreendimento nessa gestão pós-passada, nenhum empreendimento foi analisado essa questão do impacto que ele ocorreria na sua implantação. Simplesmente se aprovou empreendimentos de uma forma isolada. Então, uma coisa que eu imagino que você já vai perguntar, não é? Isso não para? Para. A nossa secretaria, através da ordem do prefeito, nós vamos fazer uma nova revisão do plano diretor, que já está em início. O prefeito acabou de fazer um decreto instituindo a revisão do plano diretor, ou seja, vamos resgatar aquilo que a gente fez em 2004. E com tudo isso, as obras que foram aprovadas antes dessa nova norma, como é que será feito isso? Então, nessa norma já tem um capítulo que diz o seguinte: há uma contribuição, uma contrapartida espontânea para aqueles casos que não fizeram relatório de impacto, não fizeram o polo gerador. Então, nós temos exemplos de que isso já acontece. Como grande e brilhante exemplo nosso é a questão do Bradesco, né? O Bradesco está construindo pela BSP, Bradesco Seguros, um grande prédio, não é? E esse prédio, através de
negociações entre a Prefeitura e a direção do Bradesco, nós conseguimos que eles colocassem no seu empreendimento uma passarela que favorece, em última análise, aos próprios trabalhadores do prédio. Não é? Então, aquele imóvel que estava num local com problemas de acessibilidade e que não havia sido exigido nenhuma atividade nesse sentido, nós exigimos, numa conversa muito produtiva, e o Bradesco vai executar uma passarela tornando mais acessível, mais seguro e mais confortável para os seus trabalhadores trabalhar no dia a dia. E isso é uma coisa que saiu por conta dessa nova lei. E, da mesma forma que esse exemplo, temos outros na cidade, né? A iluminação de quadra de tênis, execução de pista de caminhada, recuperação de área ambiental, que são contrapartidas que os empreendedores, mesmo não tendo obrigatoriedade, podem fazer de uma forma diferenciada e de uma forma como se estivesse doando a sua parcela de responsabilidade para a cidade. E, para amenizar, quem fiscaliza essas obras e como é feita essa fiscalização? É a nossa secretaria que tem a obrigação, né, legal de fiscalizar. Então, nós temos uma equipe de fiscais aqui dentro e que não só faz uma pesquisa, uma diligência, que a gente chama, onde tem uma obra nova, como aceita, não é, sugestões, para não falar a palavra denúncia, mas sugestões da comunidade que tem a obrigação de nos ajudar e trabalhar junto, para que a gente possa governar junto, apontando quais são os problemas que existem na cidade, uma obra nova, e fazendo a comunicação, imediatamente a equipe vai a campo, faz um relatório e toma as providências necessárias. E esse excesso de obra, ela pode afetar de alguma forma o solo? Não. Seguramente te digo que não, porque a realidade de Barueri, particularmente, você deve estar perguntando em relação a Alphaville, né, que é um bairro de Barueri, nós temos o quê? Nós temos um solo com afloração rochosa, com muita pedra, então aquilo é consolidado. Não há nenhum problema de solo, de infiltração, pelo contrário. Eu acho que uma das qualidades que Barueri e Alphaville tem é ter uma condição ideal de solo para suportar esses grandes edifícios que foram aprovados, né, que nem eu disse, de uma forma, um atrás do outro, né, mas o solo não tem problema. E com a crise hídrica que o país está passando, eu vi que agora Barueri exigiu uma nova norma para a construção. Fala um pouquinho sobre essa nova norma. Isso também foi uma missão que eu recebi do prefeito, né? E isso me deixa muito feliz, que ele me passa sempre missão e eu tenho que resolver. Ele me deu essa tarefa de pensar como que Barueri vai se portar em relação ao consumo da água, como vai diminuir. Já tínhamos, é bem verdade, feito pelo próprio prefeito, lá atrás, uma lei que dizia que obrigava você a infiltrar a água no solo. O que nós fizemos? Nós mudamos o conceito. A gente não precisa mais infiltrar, nós precisamos reservar. Então, essa lei que foi aprovada, entre outras coisas, que eu vou te falar, ela faz o quê? Ela permite e obriga que, nas aprovações, o sujeito reserve essa água, não infiltre, ou seja, mantenha numa caixa para que ela possa ser usada. Junto a isso, essa legislação que a gente fez, essa mudança, obrigou que os novos empreendimentos residenciais, unifamiliares, edifícios, sejam obrigados a instalar em cada unidade residencial um medidor de consumo. Isso é brilhante, é inédito. Por quê? Porque o munícipe vai saber exatamente quanto que ele está usando, e os seus vizinhos também, no sentido de economizar água. Então, acho que isso foi uma conquista da cidade de Barueri. Então, muito obrigada, seu secretário. Eu queria agradecer a sua participação. Obrigada mesmo. Quem agradece somos nós, não é? Principalmente porque a minha secretaria está aberta, como sempre esteve, não é? A receber dar informação, receber construtor, o munícipe, ou seja, é nosso dever trabalhar junto à comunidade. Então, se você me permite esse momento, quem tem que agradecer sou eu e desejar a você sucesso no seu trabalho.
E a previsão do tempo para esta quinta-feira é instável. O tempo ficará nublado e com chuva a qualquer hora. A máxima ela não vai passar dos 26 graus, mínima 19 graus. A Sabesp começou a mobilizar uma nova base de cálculo do nível do Sistema Cantareira após ser pressionada pela promotoria em ser mais transparente na divulgação dos dados. A companhia estatal passará a divulgar o percentual do nível atual pelo volume total autorizado pela Agência Nacional de Águas e pelo Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica. E o Centro Comercial Alphaville traz todas as sextas-feiras o Encontro dos Artistas, uma feira de artesanato com uma diversidade de produtos e lazer para os moradores e pessoas que trabalham aqui na região. O evento ele acontece das 10 da manhã às 7 horas da noite na Praça das Magnólias. Mais informações pelo telefone 4196-6555. E daqui a pouco, veja formas de economizar água. Confira a lista das atrações do Rock in Rio e Lollapalooza. E hoje, no quadro Alphaville Região, conheça o surgimento de Santana de Parnaíba. Isso e muito mais logo depois do intervalo, aqui no Alpha Channel News. Não sai daí!